Tá gravando. Eu falo. Fala, meus queridos. Não, pá. Vai. Um, dois, três. Fala, meus queridos. Hoje temos um integrante novo aí na nossa carteira. Se você quer saber aí, fica até o final do vídeo aí, beleza? E vou te explicar de novo como você escolhe um fundo imobiliário aí top. Não, cancela isso daí. Fala, meus queridos. Hoje é dia de aporte, hein? Na nossa carteira aí, a gente vai acabar adicionando um fundo novo aí. Será que vale a pena esse fundo? Você vai ter que ficar até o final do vídeo aí para saber que fundo imobiliário que é esse que a gente vai adicionar na nossa carteira. E tem outros aportes aí, mas eu só vou contar lá no final do vídeo. Então, fica aí até o final e vamos aprender mais, né? Então vamos lá, vamos pro vídeo. É o seguinte, a gente fez um aporte aí, como eu tinha falado anteriormente nos outros vídeos, não está tendo muita oportunidade no mercado, certo? Então a gente está procurando onde aportar. A gente tem um dinheiro em caixa, no caso, né? Esperando uma oportunidade, porque não adianta nada você ter o dinheiro para aportar e já ficar desesperado para poder aportar sem a oportunidade e acabar pagando caro na empresa. Não é isso que a gente procura, beleza? Então a gente está sempre procurando oportunidades no mercado e na nossa carteira. Como a gente já tem a nossa carteira formada, a gente vai trabalhando e aperfeiçoando ela conforme vai aparecendo aí as oportunidades, beleza? Como não estava tendo tanta oportunidade no dia que eu aportei, eu estava precisando aportar também, então a gente comprou um novo fundo imobiliário aí, eu vou explicar para vocês. Esse fundo é o Gari 11. Vocês têm esse fundo aí na carteira de vocês? Vocês conhecem esse fundo? Vamos, vamos entrar um pouco aqui em detalhes. Por que que eu estou escolhendo esse fundo para nossa carteira? Para minha carteira, no caso, né? Isso aqui não é uma recomendação de investimento, viu? Calma aí. Eu quero que vocês aprendam o porquê que a gente está comprando, se vale a pena. Primeiro você tem que se perguntar isso, não é você vir aqui procurar o que tem na minha carteira e comprar porque eu tenho na minha carteira. Porque você não vai saber quando eu vou vender, quando eu for comprar. Na verdade, eu vou falar nos vídeos, né? Mas eu quero que você tenha o conhecimento, que você aprenda aí a olhar uma empresa, um fundo imobiliário, e você saber exatamente o que você está fazendo, o que você está comprando, por que você está comprando, beleza? Não adianta só você vir aqui e comprar, que não é canal de diquinha. Se você estiver atrás de diquinha, felizmente, meu amigo, você vai quebrar a cara aqui no canal, beleza? Então vamos lá. Vamos ver se vocês estão espertos aí. Quando a gente vai comprar um fundo imobiliário, o que, que a gente precisa ver? Os quesitos principais aí de um fundo imobiliário. Eita, aqui no, uma coisa que já está mostrando aqui, né? A primeira coisa que a gente procura num fundo imobiliário é ver se ele está descontado, certo? Que é o P sobre VP, cotação, dividend yield, que é o DI, DY no caso, né? Me corrigiram aí no último vídeo. Então a gente vai sempre procurar ver isso daqui: dividend yield, P sobre VP, liquidez e o que mais que não está aqui? Vamos ver se vocês vão lembrar.
vacância. Vou explicar aqui para vocês, para quem não sabe o intuito desse fundo aqui, o que é esse fundo imobiliário. Ele é um fundo híbrido de tijolo, no caso. Então, tipo, ele trabalha de diversas formas, tanto com papéis quanto com prédios, com locação, tudo mais, beleza? Valor patrimonial aqui por cota. Esse fundo aqui é avaliado em mais ou menos em 9,44 uma cota. Aí, daqui a gente já dá para ver que já está super descontado, porque a cotação dele está em 8,36. Então a gente ainda tem uma margem boa para a gente estar adicionando na nossa carteira. Mas não é só isso que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar o dividend yield, o P sobre BVP, esqueci agora o que eu ia falar. A liquidez diária, a vacância. Se liga nessa vacância aqui, ó. 0% de vacância. Então, todos todos os locatários, todos os salões que eles têm, os galpão, tudo que eles têm tá 100% alugado. E isso daqui é perfeito pra gente, beleza? Tem bastante cotista também, a liquidez diária é bem alta, então é um fundo bem relevante para a gente estar colocando na nossa carteira, tanto para o curto prazo quanto para o longo prazo, mas a gente aqui preza mesmo pelo longo prazo. Então, creio eu que se o fundo continuar se mantendo do jeito que ele está, a gente vai manter os aportes e vai manter ele na nossa carteira, porque ele é um fundo relevante, beleza? Agora a gente vai procurar aqui ó, quanto que ele está pagando de dividendo. Dividendo. Vamos procurar lá embaixo aqui, ó. Últimos 5 anos. Vamos por valor, né? Porcentagem. Ó, cada cota aí que você comprar nesse fundo, basicamente você está recebendo aí 8 centavos, ó. E tipo, é recorrente, ó. Todos os meses aqui, ó, ele paga sempre o mesmo dividendo, sempre o mesmo dividendo. Então, é um fundo legal, a gente sempre vai estar ganhando os mesmos dividendos aí. Vamos puxar aqui um extrato mais antigo. Já chegou a pagar até 9 centavos aqui, ó. Será que ele já pagou R$ 1? Acho que não. Mas tem potencial, porque ele vem se alavancando aí, né? E o que, que a gente precisa fazer também? A gente vai entrar numa análise aqui um pouquinho mais avançada do que eu ensinei nos outros vídeos. Como é um fundo que a gente vai colocar na nossa carteira agora, a gente não tinha antes, então a gente tem que pesquisar a fundo, não é só porque o P sobre VP tá baixo, o dividend yield está alto, o valor da cota está baixo, está descontado, tem bastante liquidez diária. Não é só isso, a gente tem que ver e entender o porquê que a gente vai ter esse fundo na nossa carteira. Então a gente vai entrar lá no coisa da empresa, certo? Na, no último relatório da empresa, ó. Então a gente aqui, ó, mostra para vocês os locatários, que seria as empresas que alugam os galpões que eles têm. Então aqui, ó, a gente tem Arlic, Bate, Grupo Mateu, Grupo Pão de Açúcar, Almanara, Grupo Carrefour, Desco, Mercado Livre, Três Corações, tem a Vale e a MRV. E aqui está tudo o setor de atuação deles, né? Então, meio que tá, para você ver, o fundo em si, ele já está diversificado. Então, por exemplo, ele tem 2% aqui da receita dessa primeira empresa aqui, 21% dessa BAT, 8% do Grupo Mateu, Grupo Carrefour aqui, ó, 38%. Então, tipo assim, 38% da renda que eles têm é basicamente tudo do Carrefour aqui, ó. Então, é uma empresa muito boa. Tem empresas aqui dentro dos galpões dela que são muito bons, na verdade. Tem a Vale aqui, ó, a Vale aí que estava na nossa carteira, super valorizou aí. Quem comprou ela se beneficiou muito, ainda mais quando caiu os dividendos, né? Então, a gente já sabe quem são os locatários, certo?
Vamos ver aqui no. Eu separei uma imagem aqui, ó, melhor para vocês saberem. Esse daqui são os inquilinos no caso, né? A gente pegou aqui uma imagem do Gerson, ele postou aí. Então, basicamente, ó, Pão de Açúcar 14%, esse Bate aqui, ó, 21%, o grupo Carrefour 37%. Então, você pode ver que até esse fundo, ele diversificou, é como se fosse a nossa carteira. A gente não tem bastante ativos dentro da nossa carteira, já por questão disso, a diversificação, para a gente não ficar à mercê de um fundo, de uma empresa, de que possa acontecer alguma coisa lá na frente e a gente possa acabar se lascando, beleza? Então é basicamente isso aqui, a gente já sabe quem são os inquilinos. Para quem já tem o fundo aí, para quem já comprou, para quem vendeu com medo, tem os riscos, beleza, desse fundo. Por que que tá caindo, tá descontado? A gente também tem que procurar saber o porquê está descontado. Lembra que eu falei em um dos vídeos anteriores? Que a gente tem que saber o porquê está ficando tão descontado a cotação, o valor que a gente vai pagar. Porque aqui, querendo ou não, está bem descontado. Está dando um desconto aí de praticamente quase 15%. Então a gente. 15% não, né? Vamos calcular aqui. Tá. É 9. Descer ali embaixo para nós pesquisar quantos por cento que está descontado. 9,44. 944 menos 15%, vamos ver. 10% basicamente. 9,44 menos 10%. Então, o fundo tá sendo. Tá saindo a cotação aí, dele aí, ó, 10% mais barato do que o normal. E querendo ou não, ele está em uma pequena queda, né? Uma queda aí meio que expressiva. Então a gente tem que estar procurando saber o porquê dessa queda. Então a gente vai procurar saber, né? O porquê. Primeiramente, eu não sei se vocês já ouviram falar desse fundo, se vocês já ouviram falar também do Pão de Açúcar, que o Pão de Açúcar ele entrou em processo extrajudicial, né? E também tem a MRV, que são duas empresas muito grandes aí, tanto a MRV que é do ramo de construção aí, que financia as construtoras para fazer os prédios e tudo mais. Essa MRV, o que acontece com ela? Ela é uma empresa que vem dando muito prejuízo aí durante os anos. Porém, aqui no Brasil, ela conseguiu, tipo, segurar as pontas até agora. Só que o que está acabando mesmo com ela é lá fora, porque eles estão empreendendo lá fora, então isso está acabando meio que um pouco com a empresa. A gente não sabe o que vai acontecer com a empresa daqui a uns anos, se eles estão dando tiro no pé. Isso a gente não sabe dizer, só o tempo mesmo. Então, tem duas empresas aí que eu acabei fechando aqui ó, o negócio. Mas aqui tem a porcentagem. O grupo Pão de Açúcar é esse daqui, ó. Então a receita dele dentro desse GARI aqui é 14%. E a MRV é 8%, que é aqui na construção. No caso, como as duas entraram em processo lá extrajudicial, então eles são empresas muito boas e não são empresas que tipo declararam falência, que vão sair do fundo, mas quando tem alguns barulhos desse, igual eu sempre comento nos vídeos aí, as pessoas ficam com medo de continuar, porque querendo ou não, extrajudicial é o que? Eu até separei aqui para vocês. Ó. Extrajudicial é tipo uma negociação amigável direto com a empresa. Por exemplo, o Grupo Pão de Açúcar lá entrou extrajudicial, eles fizeram, vamos supor aqui, que eu estou devendo 12 mil reais. Só que a minha empresa, ela gera bastante lucro, bastante caixa na empresa durante o ano, só que, porém, eu não consigo pagar tudo isso à vista. Então eu vou lá e negocio com o Joãozinho para poder pagar para ele parcelado. Tipo, eu chego lá no Joãozinho,
eu e ele a gente decide que eu consigo pagar ele, mas eu não consigo pagar à vista. Então eu vou pagar para ele parcelado, porque a minha empresa ela funciona muito bem, porém se eu pago ele à vista, eu acabo quebrando a minha empresa. Então ele não recebe e eu ainda quebro a minha empresa. Então esse é um meio que meio amigável para as empresas aí não acabarem decretando falência, né? E acabar com tudo. E quando é judicial, aí já é quando entra juiz, quando entra toda aquela burocracia, quando trava o dinheiro que tem na empresa, é muita burocracia. Então, quando se trata de uma empresa entrou em processo extrajudicial, não é uma coisa ruim, é uma coisa boa por questão da empresa estar querendo arcar com a dívida que ela tem, com os débitos que ela teve, no caso, e ela consegue pagar, mas ela não consegue pagar tudo junto. Não sei se ficou bem claro para vocês. Mas é basicamente isso. É como se eu estivesse devendo. É igual o seu barriga lá. E o seu Madruga. Ele deve lá 14 meses de aluguel. Só que ele não consegue pagar de uma vez. Então, se ele fizer um acordo com ele e for pagando de picadinho, e a empresa continuar funcionando para não acabar gerando mais desemprego, gerando uma coisa puxa a outra, não adianta. Então, por isso que quando entra em extrajudicial é bom para a empresa, bom naquele sentido, né? Mas a gente sabe que a empresa é uma empresa boa, querendo ou não, Pão de Açúcar, todo mundo já deve ter ido num Pão de Açúcar, que é um supermercado. Então, tem um risco, a gente tem que ficar de olho nisso daí. Porém, não é uma coisa que tipo, eu vou vender esse fundo aqui porque para mim ele não vale mais, porque essas duas empresas aqui decretaram basicamente falência. Então, a gente tem que buscar entender o porquê que estava caindo, tá caindo ainda a cotação, mas é basicamente por causa disso. Os principais motivos é essa MRV, que é basicamente o mesmo exemplo que eu dei aqui do Grupo Pão de Açúcar. E eles dois juntos aqui, ó, totalizando, eles dão 20, 22% aqui da receita do fundo. Então, basicamente, se acontecer, na pior das hipóteses aqui, os dois decretar falência lá e sair fora, mesmo que eles ainda tenham que pagar multa por causa de contrato, tem tudo isso, tem muita coisa envolvida. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, mas também a gente não precisa dormir pensando nessas coisas aí pra gente não ficar doido. Porque, querendo ou não, tem muitas outras empresas aqui, ó, nesse fundo que se acontecer alguma coisa não vai mudar tanto. Tipo assim, vai dar um susto, vai dar um baque na gente, vai cair um pouco a cotação, mas vai ser nessa hora que vai diferenciar os investidores dos pessoas que querem diquinha. Porque as pessoas compram e vendem a todo momento, mas às vezes nem sabe o porquê e nem sabe o porquê ou o que está acontecendo na empresa, ou com fundo, ou com ação, seja qualquer ativo, beleza? Então a gente está aqui, a gente já desvendou tudo que a gente queria, certo? O lado ruim são essas duas empresas terem entrado em processo extrajudicial. Fora isso, a empresa tem em vários locais também. Por exemplo, aqui, ó, eles têm a maioria dos galpões, meu Deus do céu, galpões, acho que eu tô com fome, não é possível. A maioria dos galpões deles fica aqui em São Paulo e São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão, Paraíba, Bahia, Rio Grande do Sul. Então, querendo ou não, eles estão diversificados, muito bem diversificados aí, tanto que esses galpões aí deles têm uma localização excelente. Então, se sair um desses daqui, ó, um desses locatários aqui, provavelmente eles vão colocar outro, ou eles vão fazer prédio. Então, nada se perde, sempre se ganha. Só que no meio do barulho aí acontece tudo isso, né? Começa a cair as coisas e aí que a gente entra como uma oportunidade, porque a gente ganha na alta e a gente também ganha na baixa. Porque quando cai, ninguém quer comprar.
povo só quer comprar quando tá subindo. Então a gente espera o momento certo, aplica lá e depois a gente ganha basicamente o dobro. Porque o pessoal só começa a comprar depois que tá lá em cima. Aí começa a cair e vende, aí ficou no 0 a 0 e acha que tá ganhando. Então a gente já entendeu tudo aqui, certo? Ver se faltou algum ponto aqui, vamos entrar na empresa. Eu fechei, foi tudo, rapaz. Me emocionei. É porque tá muito boa a oportunidade. Bom, vamos fechar aqui e eu vou adicionar porque eu já comprei essas cotas já, beleza? Eu vou adicionar aqui um lançamento. Isso. Gary 11. Eu comprei 240 cotas. Comprei ontem, pessoal. 27/4/2026. Só que ontem eu paguei mais caro, né? Paguei 8,40 ontem, velho. Mas tá bom. Vamos adicionar aqui o lançamento. E a gente vai adicionar outro lançamento. Que eu também fiz outro aporte ontem. Comprei mais um pouco de Clabin. 60 unidades. Dia 27. Eu comprei a 18/1. 18/1. Certo? Então a gente fez esses novos aportes aí, beleza? Ah, mas por que você comprou mais Clabin? Porque querendo ou não, a gente tinha comprado aí a Clabin, a gente entrou nela. Quando a gente começou a comprar, ela já estava um pouquinho. Eu vou mostrar aqui para vocês na prática aqui, pra vocês entenderem de novo. Para quem não assistiu outro vídeo, já vai ganhar uma explicação bem breve aqui, ó. Vamos pegar esse daqui e vamos pegar esse e também esse daqui, ó. Vamos lá. Clabin, cotação 18,84. 18,84. Vamos fechar esse aqui do Gary. A gente já terminou na do Gara. Do Gara. KLB N11 Clabin. Quanto que eu falei, meu Deus? Já esqueci. Já 17,82. 17,82. Vou calcular o dividend yield. Vamos pegar o dividend yield primeiro para a gente não se enrolar. O vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas quem ficar aí até o final vai ganhar um negocinho aí. Deixa o like, já compartilha, manda fulano pra ciclano. Não perde as oportunidades não, rapaz. Então vamos lá, 1,70. 1,70 mais 1,37. Mais 1,37 mais 1,35. Vamos fazer só com 3 anos aqui, vai. 4,42. 4,42. Certo? Não, a gente vai fazer com 5, que é melhor. 4,42. 151,037. 151,037. 151,37. 6,30. 6,30. Vamos colocar já do outro, já que eu vou explicar para vocês mais rápido para não. KLBN 11, que a gente não vai pegar o dividendo, a gente vai pegar outra coisa aqui, que é o DPA, LPA 1,30, LPA 1,30, 1,30 DPA, cadê o DPA, rapaz?
DPA, DPA. Oxe, não tem DPA desse? É VPA, rapaz. Já tô bugado já. 10,71. 10,71. DPA. Cotação atual. 17,81. 17,82. 17,82. LPA 1,30. LPA. VPA. LPA. Aqui já está com a margem negativa. Aqui, ó, vamos lá entender aqui o porquê a gente aportou na Klabin, certo? Para quem não assistiu o vídeo anterior aí, eu deixei na descrição aí. Eu vou deixar na descrição para vocês, que é o método do Bazin e o método Graham, que a gente usa aí para a gente ver o preço teto basicamente da empresa, para ver se a gente não está pagando nem tão caro e se a gente tem uma margem de segurança. Você vê aqui ó, que o método do Bazin já dá uma margem de 18% de segurança, certo? Só que aqui no Graham ele já dá menos 0,68%. E o valor intrínseco aqui já dá 17%. E no Bazin aqui, o preço teto já está 21%. Então, querendo ou não, aqui a gente já é uma análise para a gente ver se está barato ou se está caro. Então, como a gente já tinha pegado com a margem basicamente zerada ali na Klabin, e pelo Décio Bazin aqui, a gente conseguiu pegar um preço médio melhor, entendeu? Então, quanto mais estiver caindo aqui, é uma oportunidade para a gente. Por isso que a gente tem que ficar sempre de olho aqui na nossa carteira. Às vezes a gente fica procurando, 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 mas tá tudo na nossa frente aqui, ó. Primeiramente, antes de comprar qualquer ativo, a gente vai pesquisar na nossa carteira o que está acontecendo, o porquê que está caindo as ações, igual aqui, ó. Minhas ações, certo? Vou de novo para vocês. Ó, a Klabin está caindo, a Asa 3 está caindo, então, por que eu vou investir em outras empresas, sendo que essas que estão aqui a gente já pesquisou, a gente já viu o porquê que a gente vai segurar essas empresas na nossa carteira. E quando tá assim, ó, caindo, rapaz, isso daqui é desconto, aprende isso aí, ó. Sai desses canal de diquinha aí que começa a cair, os caras já começam a vender, você já perde seu lucro. Então, essas empresas aqui vai ficar um bom tempo na nossa carteira, porque elas são empresas muito boas, tanto a pagadora de dividendos quanto de valorização, que elas vão valorizar aí durante os anos. Então, às vezes, a gente não precisa ficar diversificando muito para procurar oportunidade. Quando não tem mesmo, aí a gente vai atrás de uma outra oportunidade, se a gente vai precisar de um aporte diferente ou uma diversificação a mais. Só que como aqui ó, tá tendo muita oportunidade, querendo ou não, aqui tá com oportunidade. Aqui eu já aportei, para quem viu os vídeos anteriores, eu aportei de novo em asa. Provavelmente eu vou aportar de novo se ela descer para 20 aqui de novo. Eu quero pegar uma margem melhor ainda. O BB Seguridade aqui eu também caiu um pouco aqui do que a gente tinha comprado, que é o nosso preço médio. É tão simples, é só a gente ver aqui, ó, o preço médio tá caindo. Por que que caiu? Igual a gente comprou o novo fundo aí. Por que que tava caindo? Por que que a gente está aportando? A gente tem que entender isso, não é só vir e comprar porque acha que fulano tá certo ou ciclano tá certo. A gente tem que saber o porquê de tudo. Tem empresas aqui ó, que tá desvalorizando, então, e a gente tem que continuar o nosso mesmo método. Tipo assim, igual na minha carteira aqui, a estratégia é o seguinte: a gente vai atingir certa renda de fundo imobiliário para os nossos aportes continuar melhorando. Ações, a gente não está muito focado em ações agora, a gente já tem um pouquinho, uma parte até relevante, mas conforme for aparecendo oportunidades, aí eu vou aportando nas ações. Mas o nosso foco inicial aqui é em fundo imobiliário, para a gente ter uma renda passiva tipo, mais rápido, mais recorrente, para quando aparecer oportunidade a gente pegar todas.
e a gente conseguir alavancar mais rápido e ter uma rentabilidade melhor aí na nossa carteira, beleza? É isso que eu quero que vocês entendam, pessoal. E eu nem coloquei meu vídeo aqui, né? Rapaz. Bom, e é isso. Quem quiser as planilhas aí, o vídeo vai ficar muito longo. Eu não vou fazer aqui com a Asa nem com o Banco do Brasil, beleza? Tanto que tá caindo aí um pouquinho. Então é desconto também. É desconto, cara, é desconto. Para de vender quando tá caindo. Aprende a analisar, aprende a fazer as análises. Estou ensinando isso daqui de graça para vocês. Quiser a planilha aí, me chama no. Deixa nos comentários aí que eu vou mandar o link para vocês, beleza? Ou no Instagram, curte, compartilha também. Só que para você aprender a usar essa planilha, você vai precisar assistir o bendito vídeo que provavelmente você perdeu, beleza? E é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto.